Pensa só, da linha de montagem, aquela coisa super mecânica, até os algoritmos de hoje, a forma como a gente fabrica bem tudo mudou da água para o vinho. Como é que a gente saiu de um mundo onde todo carro era igualzinho para um em que dá para personalizar quase tudo com um clique? Essa é a revolução que a gente vai entender agora. E o ponto de partida é esse aqui, ó, a linha de montagem. Lembra do Charlie Chaplin em tempos modernos? Apertando o mesmo parafuso sem parar, era bem aquilo. A essência do Fordismo era essa, eficiência, mas assim, no extremo. A regra era clara: produzir o máximo de coisas iguais, do jeito mais rápido e barato que desse. Só que aí, e se esse modelo de tamanho único já não servisse mais? E se as pessoas não quisessem mais ter o mesmo carro do vizinho? E se quisessem, sei lá, escolher a cor, o número de portas, um motor mais forte? Essa busca por mais opções, por variedade, começou a mostrar as rachaduras nesse sistema. O mundo estava mudando e a produção ia ter que correr atrás. Bom, para a gente entender de verdade essa época, a gente tem que olhar para as regras do jogo da linha de montagem. Porque o Fordismo, olha, não era só sobre as fábricas, não. Ele mudou o formato das cidades, dos empregos, até a nossa ideia do que era ter sucesso na vida. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno de produzir e consumir em massa. A lógica era bem direta: fabricar milhões, milhões mesmo, de produtos iguais, e aí estocar tudo em depósitos enormes esperando que uma hora alguém comprasse. O trabalhador passava a vida inteira fazendo a mesmíssima coisa de novo e de novo. Era de fato uma máquina de produzir super poderosa. Só que era totalmente engessada, sabe? Incapaz de virar o volante e mudar de rumo. Foi aí que a tecnologia entrou em cena e, assim, virou o jogo completamente. De repente, a gente tinha computadores, robôs, a internet começando a aparecer. Isso tudo deu pontapé inicial no que a gente chama de terceira revolução industrial. E aquelas regras antigas da fábrica simplesmente não valiam mais nada. E a imagem dessa mudança é forte, né? Onde antes a gente via fileiras e mais fileiras de trabalhadores, agora o que se vê são braços robóticos. E eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma precisão e uma velocidade que, nossa, era impossível de imaginar na época da linha de montagem. A automação tinha chegado e era para ficar. Mas claro, essa revolução não apareceu do nada, né? Ela foi alimentada por computadores cada vez mais rápidos, robôs mais espertos e um investimento pesado em pesquisa, principalmente ali no período do pós-guerra. E com transportes e comunicações muito melhores, o mundo de repente pareceu que encolheu. As fábricas agora podiam pegar peças, buscar ideias em qualquer lugar do planeta. E com toda essa tecnologia nova, nasceu um modelo de produção, nossa, totalmente diferente. É o que a gente conhece como toyotismo, ou o mundo do just-in-time. A grande sacada aqui não era mais fazer um monte de coisa e estocar, era produzir exatamente o que se precisava, no momento exato, nem mais, nem menos. E quando a gente compara os dois, a diferença é gritante. Sai aquela produção toda engessada e entra a flexibilidade. Em vez daqueles depósitos gigantes que custavam uma fortuna, o sistema Just-in-Time faz com que as peças cheguem na fábrica, olha, na horinha certa da montagem. Os produtos todos iguais foram trocados pela chance de variar, de personalizar. E aquele trabalhador que ficava sozinho, agora ele faz parte de equipes que sabem fazer várias coisas e usam a automação para ajudar. E olha só que genial esse anúncio do Opala, lá de 1977. É o exemplo perfeito. Primeiro ele diz: todo Opala é igual, ou seja, pode confiar na qualidade, é padrão. Mas logo em seguida ele manda: todo Opala é diferente, escolha. Pronto. Tá aí a revolução inteira em uma frase. A mesma base, o mesmo carro confiável, mas agora com opções para cada um montar o seu. A produção flexível estava literalmente ganhando as ruas. Agora, pensa comigo, se a produção ficou tão flexível, por que ela precisaria ficar num lugar só? Pois é, com a ajuda da internet, da logística moderna, a fábrica deixou de ser só um prédio. Ela se transformou numa rede, sabe, uma teia espalhada pelo mundo todo. O caso da Boeing mostra isso na prática. Tenta imaginar a cena. Tem engenheiros na Rússia, usando um programa de computador feito na França, trabalhando junto, em tempo real, com a equipe que está lá nos Estados Unidos, para projetar um avião. A produção não era mais uma coisa local. Virou uma rede global que ia buscar o melhor e mais eficiente em cada cantinho do mundo. É claro que essa história de globalizar a produção toda gerou e ainda gera muita discussão. E essa charge aqui, ela pega bem um dos pontos mais criticados. A gente vê navios levando os lucros, os empregos, as fábricas inteiras para outros lugares do mundo. Enquanto isso acontece, os trabalhadores do país de origem da empresa ficam
Bom, ficam para trás, tendo que se virar para achar um novo caminho. E aí a gente chega num dilema, né? Numa contradição. Porque, olha, para a empresa, espalhar a produção pelo mundo é ótimo. Significa mais lucro, mais eficiência. Mas e para a cidade que perdeu aquela fábrica? Para ela, significa desemprego, incerteza sobre o futuro. Esse é um dos grandes conflitos da nossa economia global hoje em dia. Mas essa mudança toda na produção não aconteceu sozinha, num vácuo. Para essa nova fábrica global funcionar, ela precisava de um novo tipo de consumidor. A gente vai ver agora como o nosso jeito de comprar as coisas também foi completamente transformado nesse processo. E quem resumiu essa história de um jeito genial foi a banda Engenheiros do Havaí. A letra fala de uma corrida para vender, mas aí ela entrega o segredo do negócio, a tal da obsolescência programada, que nada mais é do que a ideia de que os produtos que a gente compra, eles já são feitos com uma data de validade, uma data para morrer. Sabe aquela história do celular que, do nada, fica super lento bem na época que lança um modelo novo? Ou quando quebra uma máquina de lavar e o conserto custa quase o preço de uma novinha? Então, isso é obsolescência programada na veia. É o motor que fica ali empurrando a gente para sentir que precisa sempre comprar a versão mais nova de tudo. E é nesse ponto que as duas coisas se encaixam perfeitamente. A produção flexível, ela não serve só para a gente ter mais opções de escolha. Ela serve principalmente para acelerar esse ciclo de troca. O objetivo final não é mais vender algo que dure a vida toda. Pelo contrário, é garantir que a gente volte para a loja e compre a próxima versão, o mais rápido que der. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Nessa corrida maluca para vender mais e mais rápido, quem é que está ditando o ritmo de verdade? Somos nós, com o nosso poder de escolha? Ou é o próprio sistema que já foi desenhado para nos empurrar para a próxima compra? Fica aí a reflexão. E com isso a gente fecha mais um assunto. Até a próxima!